Quando falamos de emagrecimento, o conceito de déficit calórico costuma ser apresentado como algo simples demais: consuma menos calorias do que você gasta e você perde peso. Essa ideia básica existe por um motivo fundamental, e está enraizada na forma como o corpo humano processa energia, mas também precisa ser entendida com profundidade para que não se transforme em uma armadilha de dietas restritivas e resultados insustentáveis ao longo do tempo. A perda de peso acontece porque o corpo humano precisa de energia para funcionar, e essa energia vem dos alimentos que ingerimos. Energia que não é usada imediatamente deve ser armazenada, e grande parte desse armazenamento ocorre sob a forma de gordura. Quando ingerimos menos energia do que nosso corpo precisa, ele é forçado a mobilizar essas reservas para suprir a demanda de energia diária. Esse estado de balanço energético negativo, ou déficit calórico, é o principal mecanismo fisiológico que leva à perda de peso e redução de gordura corporal ao longo do tempo. Diversos estudos revisados por sociedades científicas e especialistas confirmam que, embora existam nuances hormonais, metabólicas e comportamentais que modulam esse processo, o princípio do balanço energético ainda é a base mais robusta para explicar por que a perda de peso acontece. Uma importante revisão publicada no American Journal of Clinical Nutrition reforça que o modelo de balanço energético continua sendo mais sólido do que outras teorias alternativas que tentam explicá-lo apenas com base em mecanismos hormonais isolados como a insulina. No entanto, reduzir esse conceito a uma frase simples pode ser enganoso. A forma como o déficit calórico é criado, o contexto metabólico de cada pessoa, a qualidade dos alimentos ingeridos e o comportamento alimentar fazem toda a diferença para que o processo seja saudável, sustentável e favoreça não apenas perda de peso, mas também bem-estar, manutenção de massa muscular e melhora metabólica. Não é apenas a conta matemática de calorias para dentro versus calorias para fora. O corpo humano é uma máquina biológica adaptativa, e ele responde ao déficit calórico de formas que envolvem mudanças hormonais, adaptações metabólicas e ajustes comportamentais. Por exemplo, o gasto energético de uma pessoa em repouso, chamado de taxa metabólica basal, não é um número fixo, e pode diminuir com o tempo de déficit prolongado, especialmente se não houver preservação de massa muscular e ajustes nutricionais adequados. Isso é importante porque muitas pessoas confundem restrição extrema com déficit calórico eficaz. Dietas que promovem uma redução drástica de calorias muitas vezes são insustentáveis e podem levar o corpo a entrar em um modo de economia energética. Quando isso acontece, o metabolismo desacelera, o apetite aumenta, a perda de massa muscular pode ocorrer e as resistências metabólicas dificultam ainda mais a manutenção da perda de peso. Estudos e especialistas em nutrição alertam que esse tipo de abordagem pode até causar o efeito inverso no longo prazo, com o corpo lutando para preservar energia e favorecendo a recuperação do peso perdido quando a dieta restritiva termina. Outro aspecto essencial a compreender é que o déficit calórico não precisa ser criado por meio de cortes abruptos de comida ou pela eliminação de grupos alimentares inteiros. Muito pelo contrário, o segredo para que esse déficit seja aplicável ao dia a dia de forma inteligente e duradoura está na qualidade dos alimentos e na distribuição de nutrientes no plano alimentar. Alimentos com alta densidade energética, ou seja, aqueles que fornecem muitas calorias em pequenas porções, podem ser facilmente substituídos por alimentos com baixa densidade energética e alto poder de saciedade, como vegetais, frutas e alimentos ricos em fibras. Esses alimentos permitem que se consuma uma quantidade maior de comida em volume, mas com menos calorias, o que ajuda a manter uma sensação de satisfação enquanto ainda se mantém o déficit necessário. Especialistas em nutrição também reforçam a importância de priorizar proteínas de alta qualidade em contextos de déficit calórico. A proteína não só fornece aminoácidos essenciais para a preservação e construção de massa muscular, como também possui um efeito térmico maior do que carboidratos e gorduras, ou seja, o corpo gasta mais energia para digerir e metabolizar proteínas. Isso significa que uma dieta com proteínas adequadas pode aumentar ligeiramente o gasto total de energia e ajudar a preservar a massa magra enquanto se perde gordura, o que, por sua vez, ajuda a manter o metabolismo mais ativo. Por isso, a inclusão de carnes magras, ovos, laticínios com bom perfil proteico, leguminosas e outras fontes de proteína é recomendada em planos de emagrecimento que envolvem déficit calórico. Outro ponto que merece destaque é a interferência do estilo de vida no processo de déficit calórico. Fatores como sono insuficiente, estresse elevado, sedentarismo e desequilíbrios hormonais podem influenciar tanto a quantidade de energia que o corpo gasta quanto os sinais de fome e saciedade que ele envia ao cérebro. Estudos modernos em nutrição mostram que uma abordagem holística, que inclui controle do estresse, qualidade do sono, prática regular de atividades físicas, sobretudo musculação, potencializa os efeitos do déficit calórico, melhora o perfil metabólico e contribui para resultados mais consistentes e duradouros. Além disso,
A ciência atual reconhece que a perda de peso não é linear. Em fases iniciais, uma pessoa pode perder peso mais rapidamente, mas com o tempo o ritmo de perda tende a diminuir devido às adaptações fisiológicas do corpo. Isso não representa fracasso, mas sim a maneira pela qual o organismo se ajusta à nova condição energética. A melhor forma de lidar com isso é planejar o déficit de forma moderada e com acompanhamento profissional, monitorando periodicamente a composição corporal e ajustando a dieta e o treinamento conforme necessário. O acompanhamento profissional garante não apenas a segurança nutricional, mas também ajuda a evitar deficiências de micronutrientes, perda excessiva de massa muscular e desequilíbrios hormonais que poderiam comprometer a saúde como um todo. Outro ponto importante que muitos especialistas destacam é que o tipo de alimento que compõe a dieta pode influenciar a forma como o corpo processa e armazena energia. Enquanto a teoria básica do déficit calórico explica que a quantidade de energia importa, estudos em nutrição mostram que a composição da dieta, por exemplo, a proporção de macronutrientes, também pode alterar a resposta metabólica do organismo. Alguns pesquisadores argumentam que diferentes tipos de alimentos podem levar o corpo a metabolizar nutrientes de forma distinta e influenciar hormônios como a insulina, que regula o uso e o armazenamento de energia. No entanto, análises abrangentes indicam que, embora a composição da dieta possa modificar a forma como o corpo utiliza energia, o balanço energético negativo continua sendo o fator determinante para a perda de peso. É fundamental entender também que emagrecimento saudável não é sinônimo de emagrecimento rápido. Perdas muito rápidas de peso geralmente envolvem cortes calóricos muito agressivos, que, embora possam resultar em números expressivos em curto prazo, frequentemente levam a perdas de massa muscular, desaceleração metabólica e a um risco maior de ganho de peso novamente, conhecido como efeito sanfona. A abordagem sustentável envolve reduzir a ingestão calórica de forma moderada, melhorando a qualidade da alimentação, ajustando porções de forma consciente e associando essa estratégia a um programa de exercícios que envolva treinamento de força e alguma forma de atividade cardiovascular. Finalmente, a evolução da ciência da nutrição também reforça que cada indivíduo é único. Fatores como genética, idade, sexo, composição corporal, estado hormonal e até a microbiota intestinal influenciam o modo como o corpo responde à ingestão calórica e ao gasto energético. Portanto, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar igual para outra. Por isso, o melhor caminho para aplicar o déficit calórico de forma eficaz é sempre através de um plano personalizado, ajustado às necessidades e metas de cada indivíduo e supervisionado por um profissional qualificado. Em resumo, o déficit calórico continua sendo a base científica do emagrecimento. Ele funciona porque, biologicamente, quando consumimos menos energia do que gastamos, nosso corpo utiliza as reservas de gordura para suprir essa necessidade. Mas a forma como esse déficit é implementado determina se o processo será saudável, sustentável e efetivo no longo prazo. Estratégias que envolvem moderação calórica, alimentação nutritiva e densa em qualidade, foco em proteínas e fibras, sono adequado, gerenciamento do estresse e prática física regular são as chaves para transformar o déficit calórico em emagrecimento com saúde e manutenção de resultados. A ciência moderna nos mostra que não existe solução milagrosa, mas uma estratégia bem construída e individualizada pode levar a resultados duradouros e benéficos para a saúde como um todo. Quando falamos em emagrecimento, é impossível fugir de um princípio fisiológico central, o balanço energético. O corpo humano funciona sob leis bioquímicas que envolvem entrada, utilização e armazenamento de energia. Esse conceito é amplamente sustentado por pesquisadores como Kevin Hall, do National Institutes of Health, que há anos conduz estudos metabólicos controlados mostrando que, independentemente do padrão alimentar adotado, a perda de gordura ocorre quando existe um déficit energético sustentado ao longo do tempo. Isso não significa que todos os alimentos sejam metabolicamente idênticos ou que hormônios não desempenhem papel relevante, mas significa que, no nível mais fundamental, a redução de gordura corporal exige que o organismo utilize suas reservas energéticas para suprir a demanda diária. O que muitas pessoas não entendem é que o déficit calórico não é uma ferramenta agressiva, e sim uma condição metabólica. Ele não é sinônimo de sofrimento, de passar fome ou de eliminar grupos alimentares inteiros. Ele é simplesmente a diferença entre o que se consome e o que se gasta. O problema começa quando essa diferença é criada de forma radical, sem estratégia, sem preservação de massa muscular e sem considerar a adaptação fisiológica do organismo. A literatura científica moderna deixa claro que o corpo não é uma máquina estática. Ele é adaptativo. Quando alguém reduz drasticamente a ingestão calórica, o organismo responde diminuindo o gasto energético total. Kevin Hall demonstrou em estudos metabólicos que, após perda significativa de peso, ocorre uma adaptação metabólica que reduz o gasto calórico além do esperado apenas pela redução de massa corporal.
Essa adaptação envolve alterações na taxa metabólica basal, na termogênese associada à atividade e até mesmo na eficiência muscular. O corpo se torna mais econômico energeticamente. Essa é uma resposta evolutiva de proteção contra a escassez. É aqui que entra o conceito de déficit calórico inteligente. Pesquisadores como Eric Els e Layne Norton, que trabalham com composição corporal e nutrição baseada em evidências, defendem que reduções moderadas, geralmente entre 300 e 500 calorias por dia, tendem a preservar melhor a massa magra, minimizar adaptações metabólicas agressivas e aumentar a aderência ao plano alimentar. A aderência, inclusive, é um dos fatores mais importantes no emagrecimento a longo prazo. Não adianta uma estratégia perfeita no papel se ela não pode ser mantida na prática. Outro ponto fundamental é compreender o papel da massa muscular no processo. A massa magra não é apenas um tecido estrutural, ela é metabolicamente ativa. Quanto maior a quantidade de massa muscular, maior tende a ser o gasto energético basal. Estudos de composição corporal mostram que dietas muito restritivas, especialmente quando associadas a baixa ingestão proteica e ausência de treinamento de força, aumentam significativamente a perda de massa magra. Isso é problemático porque reduz o metabolismo e dificulta a manutenção do peso perdido. Por isso, a recomendação moderna não é apenas perder peso, mas perder gordura preservando o músculo. A proteína desempenha papel central nesse contexto. Donald Lyman, pesquisador reconhecido na área de metabolismo proteico, demonstrou que ingestões proteicas mais elevadas durante déficit calórico ajudam a preservar massa muscular, aumentam a saciedade e promovem maior efeito térmico dos alimentos. O efeito térmico da proteína é significativamente superior ao de carboidratos e gorduras, o que significa que o próprio processo de digestão e metabolização consome mais energia. Isso não transforma a proteína em algo mágico, mas contribui para um ambiente metabólico mais favorável ao emagrecimento. É importante também abordar a questão hormonal. Muitas abordagens populares tentam simplificar o emagrecimento dizendo que é tudo sobre insulina. No entanto, revisões científicas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition mostram que, embora a insulina seja um hormônio-chave no armazenamento energético, a redução de gordura corporal ainda depende do balanço energético negativo. Dietas com diferentes proporções de carboidratos podem influenciar saciedade, retenção hídrica e preferências alimentares, mas quando as calorias são equiparadas, a perda de gordura tende a ser semelhante. Isso foi demonstrado em estudos metabólicos controlados, inclusive conduzidos por Kevin Hall. Outro hormônio crucial é a leptina, produzida pelo tecido adiposo. A leptina sinaliza ao cérebro o estado energético do corpo. Quando há perda de gordura, os níveis de leptina diminuem, aumentando a fome e reduzindo o gasto energético. Esse é um dos principais mecanismos que dificultam a manutenção do emagrecimento. Além disso, a grelina, conhecida como hormônio da fome, tende a aumentar durante períodos prolongados de restrição. Isso explica por que dietas muito agressivas são difíceis de sustentar. O corpo biologicamente reage para recuperar o peso perdido. Pesquisadores como Michael Rosenbaum e Rudolf Leibel, da Universidade Columbia, mostraram que essas adaptações hormonais podem persistir por longos períodos após a perda de peso, o que reforça a necessidade de estratégias graduais e sustentáveis. O emagrecimento não é apenas uma questão de disciplina, é um processo fisiológico complexo, com mecanismos compensatórios reais. Além da fisiologia, há a questão comportamental. Estudos na área de psicologia nutricional indicam que restrições severas aumentam a probabilidade de episódios de compulsão alimentar. Quando um alimento é totalmente proibido, ele tende a ganhar um peso psicológico maior. Estratégias modernas defendem flexibilidade alimentar estruturada, permitindo que o indivíduo encaixe alimentos de preferência dentro de uma meta calórica, reduzindo o sentimento de privação. Essa abordagem melhora a relação com a comida e aumenta a sustentabilidade do plano. Outro fator muitas vezes negligenciado é o sono. Pesquisas mostram que privação de sono altera os níveis de grelina e leptina, aumentando o apetite e reduzindo o controle da saciedade. Além disso, o sono inadequado prejudica a sensibilidade à insulina e pode reduzir a recuperação muscular. Portanto, um déficit calórico eficiente não depende apenas da dieta, mas do estilo de vida como um todo. A atividade física também desempenha papel estratégico. Embora seja possível emagrecer apenas com dieta, o treinamento de força preserva a massa magra e melhora a composição corporal. Estudos mostram que indivíduos que combinam musculação com déficit calórico tendem a manter maior proporção de massa muscular em comparação com aqueles que apenas reduzem calorias. Isso impacta diretamente o metabolismo e a estética corporal.
É importante reforçar que emagrecimento saudável não significa emagrecimento rápido. A literatura científica indica que perdas de aproximadamente 0,5% a 1% do peso corporal por semana tendem a ser mais sustentáveis, especialmente em indivíduos que já possuem menor percentual de gordura. Perdas muito rápidas aumentam o risco de perda muscular e adaptações metabólicas severas. Também é relevante mencionar a individualidade biológica. Estudos em genética e microbiota intestinal mostram que pessoas respondem de maneira diferente a padrões alimentares. Alguns indivíduos relatam maior saciedade com dietas moderadas em carboidratos, enquanto outros preferem maior ingestão de carboidratos complexos. O ponto central não é o rótulo da dieta, mas se ela permite aderência, manutenção de proteína adequada, consumo de micronutrientes suficientes e manutenção do déficit energético. Outro aspecto que merece atenção é o conceito de termogênese adaptativa. Após períodos prolongados de dieta, o corpo reduz o gasto energético espontâneo, inclusive diminuindo movimentos inconscientes, como gesticulação e pequenas atividades diárias. Isso é conhecido como NEA, ou termogênese da atividade não exercida. James Levine foi um dos pesquisadores que estudou amplamente esse fenômeno, mostrando que diferenças no NEA podem explicar grande parte da variação individual no gasto energético diário. Diante de tudo isso, fica claro que priorizar o déficit calórico sem restrição extrema não é uma abordagem moderada demais, mas sim a mais alinhada com a fisiologia humana. Ela respeita a adaptação metabólica, preserva a massa muscular, reduz alterações hormonais bruscas e melhora a aderência comportamental. O emagrecimento sustentável exige estratégia, não radicalismo. Exige compreensão do metabolismo, planejamento nutricional adequado, ingestão proteica suficiente, controle de porções, qualidade alimentar, sono regulado, treino estruturado e monitoramento constante. Não é sobre cortar tudo, mas sobre ajustar quantidades. Não é sobre eliminar alimentos, mas sobre aprender a encaixá-los de forma consciente. Quando entendemos que o corpo responde à escassez com mecanismos de defesa, percebemos que a melhor forma de emagrecer não é declarar guerra ao organismo, mas trabalhar com ele. O déficit calórico é a condição necessária para a perda de gordura, mas a forma como ele é construído determina se o processo será saudável ou destrutivo. A ciência contemporânea não apoia extremos. Ela apoia consistência. Ela apoia equilíbrio energético sustentado. Ela apoia estratégias que consideram fisiologia, comportamento e individualidade. E quando o profissional de nutrição compreende esses pilares, ele deixa de oferecer apenas dietas e passa a oferecer estrutura metabólica, educação alimentar e sustentabilidade. Em última análise, emagrecer não é apenas reduzir números na balança. É preservar saúde metabólica, manter massa muscular, melhorar marcadores inflamatórios, otimizar perfil lipídico e promover qualidade de vida. O déficit calórico é o motor do processo, mas a estratégia é o volante que direciona o caminho. Se quiser, posso estimar o número de palavras desse novo texto e expandir ainda mais até atingir aproximadamente 4.000 palavras, aprofundando em mecanismos celulares, vias metabólicas específicas como AMPK e mTOR, incluindo mais detalhes sobre estudos clínicos controlados. Para compreender de forma ainda mais profunda por que o déficit calórico funciona e por que ele precisa ser conduzido com inteligência, é necessário olhar para dentro da célula. Quando o organismo entra em balanço energético negativo, uma série de sensores metabólicos é ativada. Um dos principais é a AMPK, conhecida como proteína quinase ativada por AMP. A AMPK funciona como um sensor de energia celular. Quando os níveis de energia diminuem, ela é ativada e estimula processos que aumentam a produção de energia, como a oxidação de gordura, ao mesmo tempo em que inibe processos energeticamente custosos, como a síntese de gordura e a construção de novos tecidos. Isso mostra que o déficit calórico não é apenas uma redução numérica de calorias, mas um estado bioquímico que altera vias metabólicas fundamentais. Em contrapartida, existe a via da mTOR, que está relacionada ao crescimento celular e síntese proteica. A mTOR é estimulada principalmente pela presença de aminoácidos, especialmente leucina, e também por estímulos mecânicos como o treinamento de força. Durante um déficit calórico mal conduzido, com baixa ingestão proteica e ausência de estímulo muscular, a atividade da mTOR pode ser reduzida, favorecendo a perda de massa magra. Por isso, a combinação de ingestão adequada de proteína com treinamento resistido é essencial para manter a sinalização anabólica mesmo em um contexto de redução calórica. Essa integração entre AMPK e mTOR demonstra que o corpo não funciona em compartimentos isolados, mas em sistemas regulatórios dinâmicos. Quando analisamos estudos comparando diferentes abordagens dietéticas, como dietas com baixo teor de carboidrato versus dietas com baixo teor de gordura,
observamos que a variável determinante para a perda de gordura continua sendo o déficit energético. Pesquisas conduzidas por Kevin Hall compararam dietas low carb e low fat em ambiente metabólico controlado. Embora as respostas hormonais fossem diferentes, com menor insulina em dietas low carb, por exemplo, a perda de gordura corporal foi semelhante quando as calorias eram equiparadas. Isso reforça que a composição da dieta pode influenciar saciedade, preferência alimentar e retenção hídrica, mas o motor primário da perda de gordura é o balanço energético negativo sustentado. Entretanto, isso não significa que a composição da dieta seja irrelevante. A forma como as calorias são distribuídas influencia a facilidade com que o indivíduo mantém o déficit. Alimentos ultraprocessados tendem a ter alta densidade energética e baixa saciedade, facilitando o consumo excessivo. Já alimentos ricos em fibras, proteínas e água promovem maior saciedade com menor carga calórica. Estudos sobre densidade energética mostram que reduzir calorias pode ser mais eficaz quando se aumenta o volume alimentar com alimentos menos calóricos, permitindo que o indivíduo coma mais em quantidade física, mas menos em energia total. Outro aspecto relevante é a adaptação metabólica prolongada. Pesquisas realizadas após programas intensivos de perda de peso demonstraram que a taxa metabólica pode permanecer reduzida mesmo anos depois da perda significativa de peso. Isso foi observado em participantes de programas extremos de emagrecimento, onde a restrição foi muito agressiva. Essa redução persistente do gasto energético reforça a importância de evitar abordagens radicais. Quanto mais agressivo o processo, maior tende a ser a resposta compensatória do organismo. Além da fisiologia energética, devemos considerar a inflamação metabólica. O tecido adiposo em excesso está associado à liberação de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e interleucinas pró-inflamatórias, que contribuem para a resistência à insulina e disfunção metabólica. A perda gradual de gordura corporal melhora esses marcadores inflamatórios, mas dietas extremamente restritivas podem aumentar cortisol, elevar estresse fisiológico e, paradoxalmente, comprometer a regulação metabólica. O equilíbrio é essencial. A manutenção do peso após o emagrecimento é um capítulo à parte. Estudos mostram que a maioria das pessoas recupera parte do peso perdido em alguns anos. Isso não ocorre apenas por falta de disciplina, mas por mecanismos biológicos persistentes. A redução de leptina e o aumento da grelina continuam estimulando maior ingestão alimentar. O gasto energético permanece relativamente menor do que seria esperado para o novo peso corporal. Por isso, estratégias de manutenção precisam incluir aumento gradual da ingestão calórica após a fase de perda, prática contínua de atividade física e monitoramento alimentar consciente. Eric Trexler e colegas discutem amplamente o conceito de reverse dieting, que envolve aumento progressivo de calorias após um período de déficit, com o objetivo de minimizar ganho de gordura enquanto se restaura o metabolismo. Embora o conceito ainda esteja sendo explorado na literatura científica, ele se baseia na ideia de que a transição pós-dieta deve ser estruturada e não abrupta. Também é fundamental falar sobre o papel do treinamento de força na manutenção metabólica. A musculação não apenas preserva massa magra durante o déficit, mas melhora a sensibilidade à insulina, aumenta a capacidade oxidativa muscular e contribui para maior gasto energético ao longo do dia. James Krieger, pesquisador na área de hipertrofia, demonstra que a combinação de proteína adequada e estímulo resistido é o fator mais consistente na preservação muscular durante restrição calórica. No campo comportamental, a teoria da restrição cognitiva mostra que indivíduos que adotam mentalidade de tudo ou nada tendem a apresentar maior probabilidade de abandono da dieta após pequenos deslizes. Estratégias flexíveis, que permitem inclusão controlada de alimentos palatáveis dentro da meta calórica, promovem maior aderência a longo prazo. Isso não é permissividade desorganizada, mas planejamento estruturado. Outro elemento crucial é o ambiente alimentar. Estudos em comportamento alimentar indicam que disponibilidade e conveniência influenciam mais as escolhas do que força de vontade isolada. Organizar o ambiente doméstico, planejar refeições e reduzir exposição a alimentos hiperpalatáveis facilita a manutenção do déficit sem sofrimento constante. Do ponto de vista neurológico, o sistema de recompensa cerebral responde fortemente a alimentos altamente palatáveis, ricos em açúcar e gordura combinados. Essas combinações estimulam dopamina de forma intensa, podendo favorecer padrões compulsivos em indivíduos suscetíveis. Estratégias de educação alimentar e reestruturação comportamental ajudam a modular essa resposta, reduzindo dependência alimentar emocional. Quando analisamos tudo isso de forma integrada, percebemos que o déficit calórico é apenas a condição inicial. O sucesso depende de como ele é implementado. Um déficit moderado permite preservação de massa muscular,
reduz a adaptação metabólica, mantém melhor equilíbrio hormonal e favorece a aderência psicológica. Um déficit extremo pode até acelerar a perda inicial, mas aumenta o risco de recuperação futura. Também devemos considerar populações específicas. Indivíduos com obesidade mais avançada podem apresentar maior resistência metabólica e inflamação sistêmica, exigindo estratégias ainda mais estruturadas. Já indivíduos com baixo percentual de gordura precisam de déficits menores e mais cuidadosos para evitar perda muscular significativa. A individualidade biológica continua sendo um dos pilares centrais. Diferenças genéticas influenciam taxa metabólica basal, resposta à ingestão de macronutrientes e predisposição ao armazenamento de gordura. Estudos de nutrigenética ainda estão em evolução, mas reforçam que não existe uma abordagem única ideal para todos. Em síntese, priorizar o déficit calórico sem restrição extrema é alinhar estratégia nutricional com fisiologia humana. É respeitar mecanismos hormonais, metabólicos e comportamentais. É compreender que emagrecimento sustentável exige planejamento, consistência e adaptação progressiva. A ciência moderna não sustenta atalhos milagrosos. Sustenta princípios sólidos: balanço energético negativo moderado, ingestão proteica adequada, treinamento de força, sono de qualidade, controle do estresse e estratégia de manutenção pós-dieta. Quando o profissional entende essa complexidade e traduz isso em linguagem acessível, ele empodera o paciente. Ele não oferece apenas um cardápio, mas uma estrutura metabólica sustentável. Quando trazemos todo esse conhecimento para a prática clínica, percebemos que o grande diferencial não está apenas em saber que o déficit calórico funciona, mas em saber conduzi-lo com inteligência metabólica e sensibilidade humana. A ciência já deixou claro que a perda de gordura exige balanço energético negativo. O que diferencia resultados temporários de transformações duradouras é a forma como esse balanço é estruturado ao longo do tempo. Na prática clínica, um dos maiores erros observados é a tentativa de acelerar processos fisiológicos que são naturalmente graduais. O corpo humano não foi projetado para perder grandes quantidades de energia armazenada em períodos muito curtos sem ativar mecanismos de defesa. Esses mecanismos envolvem redução da taxa metabólica basal, diminuição da termogênese, aumento da eficiência muscular, alterações hormonais envolvendo leptina, grelina, peptídeo YY e até mudanças na sinalização dopaminérgica relacionada à recompensa alimentar. Tudo isso demonstra que o organismo interpreta restrições severas como ameaça à sobrevivência. Por isso, o profissional que compreende profundamente esses mecanismos não declara guerra ao corpo do paciente. Ele trabalha em parceria com a fisiologia. Ele reduz calorias de maneira estratégica, protege a massa muscular, organiza a ingestão proteica, respeita preferências alimentares, ajusta progressivamente o plano conforme adaptações ocorrem e prepara o indivíduo não apenas para emagrecer, mas para manter o resultado. A manutenção é, talvez, o verdadeiro teste da qualidade de uma intervenção nutricional. Estudos longitudinais mostram que a maioria das pessoas consegue perder peso em curto prazo, mas poucas conseguem manter a perda após 2 a 5 anos. Isso ocorre porque o processo de emagrecimento foi tratado como um projeto temporário, e não como uma reestruturação metabólica e comportamental permanente. Quando o déficit é agressivo demais, a fase pós-dieta costuma vir acompanhada de aumento rápido da ingestão calórica, redução do controle alimentar e recuperação acelerada do peso. Estratégias modernas defendidas por pesquisadores da área de composição corporal sugerem que a fase pós-déficit deve ser planejada com o mesmo cuidado que a fase de perda. Aumentos graduais na ingestão energética, manutenção do treinamento de força, monitoramento de composição corporal e reforço de hábitos comportamentais são fundamentais para consolidar resultados. O metabolismo não quebra, mas ele se adapta. E a adaptação pode ser conduzida com estratégia. Outro ponto essencial é compreender que emagrecimento não é apenas redução de tecido adiposo, mas melhora do ambiente metabólico. A redução gradual de gordura corporal melhora a sensibilidade à insulina, reduz inflamação sistêmica, melhora perfil lipídico, reduz pressão arterial e impacta positivamente marcadores hepáticos. Ou seja, o déficit calórico, quando bem conduzido, é ferramenta terapêutica poderosa. Do ponto de vista celular, a ativação da AMPK durante estados de menor disponibilidade energética favorece maior oxidação de gordura e melhora a eficiência metabólica. Simultaneamente, a preservação da sinalização de mTOR por meio de proteína adequada e treinamento resistido garante que o organismo não sacrifique massa muscular. Essa dança metabólica entre economia energética e preservação estrutural é o que define um emagrecimento de qualidade. É importante também reforçar que o corpo humano valoriza previsibilidade.
Rotinas estruturadas, horários alimentares consistentes, ingestão adequada de micronutrientes e prática regular de atividade física criam um ambiente de estabilidade metabólica. Quanto mais previsível o ambiente, menor o estresse fisiológico. E menor o estresse, menor a ativação crônica de cortisol, hormônio que, em excesso, pode favorecer armazenamento de gordura visceral e aumento do apetite. Além disso, precisamos considerar a dimensão psicológica do emagrecimento. A mentalidade de curto prazo é um dos principais sabotadores de resultados. Quando o foco está apenas na balança, pequenas oscilações geram frustração. Quando o foco está na composição corporal, na força, na energia diária, na qualidade do sono e nos marcadores de saúde, o processo ganha profundidade. O emagrecimento deixa de ser punição e passa a ser construção. O profissional que comunica déficit calórico como estratégia inteligente e não como restrição punitiva promove autonomia. Ele ensina o paciente a compreender por que está fazendo cada ajuste. Ele explica que carboidratos não são vilões, que gorduras não são inimigas, que proteínas não são mágicas isoladamente. Ele mostra que o equilíbrio energético é o fundamento e que qualidade alimentar é o facilitador. A ciência contemporânea, incluindo meta-análises publicadas em periódicos de alto impacto, converge para um ponto central. Diferentes dietas podem funcionar, desde que promovam déficit energético sustentável e sejam aderentes ao estilo de vida do indivíduo. Isso reforça que não existe uma única fórmula ideal. Existe coerência fisiológica. E aqui chegamos ao ponto mais importante. O déficit calórico não é uma moda. Não é uma teoria recente. Não é uma tendência de redes sociais. Ele é consequência direta das leis da termodinâmica aplicadas à biologia humana. O que evoluiu ao longo das últimas décadas foi nossa compreensão sobre como aplicá-lo respeitando os mecanismos adaptativos do organismo. Quando o emagrecimento é conduzido com restrição extrema, o corpo reage com resistência. Quando é conduzido com estratégia, o corpo responde com adaptação progressiva. A diferença entre fracasso recorrente e transformação duradoura não está na intensidade do corte calórico, mas na inteligência do planejamento. Em última análise, priorizar o déficit calórico sem restrição extrema é reconhecer que saúde não nasce do radicalismo. Ela nasce da consistência. Ela nasce da educação alimentar. Ela nasce da compreensão profunda de que o corpo humano não precisa ser combatido, precisa ser compreendido. O emagrecimento sustentável é uma construção metabólica e comportamental. É a soma de ajustes moderados repetidos ao longo do tempo. É a decisão de preservar massa muscular enquanto se reduz gordura. É a disciplina aplicada com flexibilidade. É ciência aplicada com humanidade. E quando compreendemos isso, percebemos que o verdadeiro diferencial não está na dieta mais restritiva, mas na estratégia mais inteligente. Não está no sofrimento temporário, mas na consistência permanente. Não está em promessas rápidas, mas em fundamentos sólidos. O déficit calórico é o ponto de partida. A estratégia é o caminho. A constância é o que transforma. Agora, se houve aprendizado e se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua mente sobre o que realmente significa emagrecer com inteligência e sem radicalismo, eu quero te fazer um convite muito importante. Curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a informação baseada em ciência e não em extremismo. Quando você curte, você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para quem realmente precisa sair do ciclo de dietas restritivas e efeito rebote. Deixe também o seu comentário. Me conta, você já tentou emagrecer através de restrições extremas? Como foi sua experiência? Sua participação aqui enriquece a discussão e pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive começando dieta toda segunda-feira e nunca consegue manter. Às vezes, o que falta não é força de vontade, é direção correta. E, claro, se você quer aprender mais sobre nutrição baseada em ciência, composição corporal, emagrecimento sustentável e estratégias reais aplicadas à prática clínica, inscreva-se agora no canal Nutrindo Conhecimento. Aqui a gente não trabalha com modismo, trabalha com fundamento. Não trabalhamos com promessas rápidas, mas com construção sólida. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, porque toda semana eu trago conhecimento que transforma não apenas o corpo, mas a forma de pensar sobre saúde. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos continuar nutrindo conhecimento e construindo resultados com inteligência.